Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é muito importante participar desse espaço de reflexão. Então, agradecer primeiro ao Paulo Camoto, que não está aqui, né, saiu, mas também agradecer muito ao Paulo e à Darlene pela oportunidade de compartilhar esse espaço tão importante de reflexão. E, claro, a Jade, muito obrigado por compartilhar comigo esse espaço, o Nogueira e a Mariana. E também, né, todos vocês que estão aqui, que são testemunhas, né, e a quem nos acompanha pelo YouTube. Eu tentei fazer um roteirinho aqui, porque é um tema que me estimula muito e eu não quero explodir o tempo. Mas eu estava dando os parabéns à Fundação, Paulo, em seu nome a toda a direção, porque, e não é retórica, eu penso e acredito muito nisso, que esse é um tema extremamente atual de reflexão para o Partido dos Trabalhadores e para o movimento sindical. Ou seja, nós, desde o início do século XXI, passamos por um processo de transformação, né, na nossa estrutura produtiva. Esse processo ele se acelera e ele avança com a robótica, com todas as novas tecnologias, com a internet, que virou instrumento de geração de riqueza. E ainda nós vamos ver muitas transformações com a inteligência artificial, mas o que eu quero caracterizar que essas mudanças elas geram também mudanças profundas na classe trabalhadora. Nós estamos diante de mudanças importantes e também é importante ressaltar as dificuldades que nós temos para interpretar essas mudanças, né, tanto o partido tem dificuldade de interpretação, o movimento sindical está com dificuldade de interpretação, nós temos dificuldades de construção de uma agenda para essa nova classe trabalhadora, então é um desafio imenso. Evidente que esse é um debate que eu sempre fiz e vou continuar fazendo, e eu fui ganho pela economia solidária faz muito tempo, né? Eu nem era prefeito, eu participava da incubadora de cooperativas da UFSCar, e nessa época eu já estimulava a organização de uma cooperativa de trabalhadoras e trabalhadores de materiais recicláveis em Araraquara, com as trabalhadoras e trabalhadores que moravam em cima do lixão, porque não era nem aterro sanitário isso, no final da década de 90. E nós criamos uma associação, e essa associação, depois, quando eu me elejo prefeito em 2000, tomo posse em 2001, essa associação vira uma cooperativa, e ela é hoje a Acácia, que faz 100% da coleta seletiva do lixo de Araraquara. Né? E talvez seja uma das cooperativas mais longevas da história do cooperativismo urbano do Brasil. E no meu primeiro mandato, nós já organizamos as cooperativas dos assentamentos rurais. Eu sei que muita gente enxerga Araraquara como um centro da agroindústria, que mas também é um município com a maior concentração de assentamentos no interior de São Paulo. E nós organizamos as cooperativas, e as cooperativas se organizaram, e nós começamos ali, antes do PAA, a organizar o sistema de compras para a merenda escolar, e estimulamos as feiras por meio das cooperativas, e essas feiras se tornaram realidade. Depois que o PAA, a gente conseguiu dar um fôlego maior da compra de produtos dessas cooperativas. Eu estou fazendo esse histórico só para vocês terem certeza da minha convicção do que eu vou falar aqui. E uma das coisas que eu mais combati o tema, quando a gente trata a economia solidária, como se fosse o bombeiro
da conjuntura. A economia solidária não é o bombeiro da conjuntura. Ou seja, nós vivenciamos períodos difíceis de desemprego no Brasil, aí o cooperativismo entra como a tábua de salvação. Aí o desemprego reduz, a cooperativa não é mais a tábua de salvação. Então, não é isso. A economia solidária ela tem que ser uma concepção e uma política pública estruturante do ponto de vista da organização da produção. Enfim, e quando eu saio da prefeitura em 2008, portanto, nós deixamos ali um bom legado de cooperativismo organizado na cidade, essas cooperativas existem até hoje. Mas, quando eu volto em 2017, ainda na transição, final de 2016, eu recebo o Arthur e a Darlene, lá em Araraquara, queriam falar comigo. Eu falei, opa, vamos falar. Eles falaram assim, olha, a Frente Nacional de Prefeitos vai ter mudança, a gente queria que você assumisse para ser o vice-presidente de Economia Solidária da Frente. Eu falei, nossa, que proposta boa. Né? E ninguém entendeu nada. A primeira reunião da Frente Nacional de Prefeitos, eleição da Frente, todo mundo brigando por Secretaria-Geral, né, Secretaria de Relações Institucionais da Frente, Secretaria de Políticas Públicas de Saúde. Eu falei, eu quero a economia solidária. Aí todo mundo olhou para mim e falei, não, porque o Arthur e a Darlene vieram aqui, eu cumpro a missão. Se é essa a missão, mas foi muito importante eu ter assumido a vice-presidência. A gente conseguiu fazer encontros importantes, debates importantes. E eu quero, então, para eu seguir aqui meu roteiro e não falar demais, eu queria fazer algumas provocações. Primeiro, eu penso que, diante dessas mudanças estruturantes que nós estamos vivenciando, portanto, são mudanças que nós temos que entender e fazer a interpretação, eu não tenho nenhuma dúvida que alguns debates, que eles não são só conceituais, eles são de organização da nossa ação, a gente precisa fazer. Primeiro, a importância da economia criativa. A economia criativa, ela cumpre um papel importante porque ela organiza setores que são emergentes na concepção das novas profissões e da nova classe trabalhadora. Primeiro, porque se a gente considera a economia criativa também estruturante e organizadora, nós vamos ter política para os artesãos, né, que é para os artistas de rua, né, para os artistas do entretenimento, e nós vamos enxergar também as atividades culturais como atividades econômicas que a gente tem muita dificuldade na esquerda, tem muita dificuldade no geral de enxergar essas atividades como atividades profissionais e que precisam ser organizadas e que precisam também ser estimuladas por meio de políticas públicas. Então, eu faria uma conceituação, porque, cada vez mais, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós sempre fazemos chamamento público, fizemos, quando eu era prefeito, fazíamos, para os grupos de artistas locais, para a gente fazer os programas de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, ao programa de educação do trânsito, né, para que a gente fizesse o estímulo de reflexão, muitas vezes, nas políticas educacionais, né, que a gente, nas políticas transversais da educação, a gente usou muito os grupos de artistas locais. Então, nós fazíamos chamamento. Em 2017, apareciam lá 20 grupos credenciando para participarem desses chamamentos. Assim, a cidade está com mais de 60 grupos organizados, inclusive grupos de artistas circenses de rua. Então, não dá para a gente achar que isso não é atividade econômica.
E não dá para a gente achar que não é profissão e que tem famílias que vivem dessas atividades. Então, a gente tem que dar centralidade também à economia criativa. E as feiras de artesanato. Nós começamos na cidade com uma feira, num domingo, numa praça, mas assim, eram dezenas de artesãos. Nós estamos com 6 feiras. Saí da prefeitura em dezembro com 6 feiras e artistas na fila, esperando para poder expor os seus produtos. Então, a economia criativa, ela tem centralidade. E a gente tem que tratar o cantor do barzinho da noite, ele é um trabalhador. E se a gente não conceber ele como trabalhador, nós não vamos estar dialogando com uma parcela importante da nova classe trabalhadora. Porque, se a gente olhar, eu lembro, na minha juventude, que não está tão longe assim, a gente ia para os barzinhos de Araraquara, os 20 cantores você conhecia todos, né? Você ia num, ele estava num bar, ele estava no outro. Hoje, assim, são dezenas e dezenas, não tem um barzinho na cidade que não tem um artista, porque eu não estou dizendo que é só a dificuldade de muita gente que às vezes tratava a música, o artesanato como um hobby, e com as mudanças no mercado de trabalho, muita gente que, às vezes, olha, trabalhava numa fábrica e, no final de semana, tocava lá um violão. Hoje, não. Você tem muita gente que, olha, que ficou desempregado e olhou e falou, opa, eu sei fazer um negócio aqui que eu acho que eu consigo viver. Então, acho que é um desenvolvimento, a economia criativa ela está sendo desenvolvida, ela está sendo fomentada e muita gente está vivendo dela. Eu acho que o Paulo abre aqui um debate que ele é importante. Acho diferente da economia solidária e da economia criativa, mas é muito importante porque são trabalhadoras e trabalhadores que são os trabalhadores do empreendedorismo. Ou seja, se a gente só olhar no entorno de onde a gente vive, o quanto de barbearia que abriu, o quanto de manicure que está no mercado, gente que desenha sobrancelha, pessoas que, como foi dito aqui, acho que o Nogueira que falou, fazia bolo de lazer, agora fica soltando cartão, criando Instagram, se divulgando como boleiros, boleiras e fabricante de alimentação doméstica. Então, eu acho que é uma parcela importante dessa nova caracterização da classe trabalhadora que tem que ser considerado. E mesmo outro dia, sim, agora está cada vez mais difícil, porque eu estou ficando muito pouco em Araraquara, mas eu andava nos bairros, eu ficava prestando atenção o quanto que abria a marcenaria, né? O cara que tinha lá o curso, você vê, abre serralheria, né? Restaurador de móveis, é uma coisa impressionante na periferia, como aquilo que muitas vezes o cara fazia como hobby no fundo de casa, ele abre uma portinha. Então, nós temos propostas para essas empreendedoras e empreendedores, eu acho muito importante. Não é uma questão secundária, porque são milhões e milhões de pessoas que foram para o empreendedorismo e que a gente tem que saber dialogar. Por que eu faço essa diferenciação? Porque aí eu entro na economia solidária. E eu entro nas novas profissões que eu acho que nós precisamos usar a economia solidária como algo central. Como eu tenho andado muito, e eu tenho estimulado muito esse debate da economia solidária, e é verdade, eu vou dizer aqui, o PT ele sempre falou de economia solidária assim, economia solidária. Economia solidária. Orçamento participativo, economia solidária. Assim, com pouca convicção
de que esse negócio funciona, de que isso, de fato, é importante. É um negócio assim quase envergonhado que a gente fala economia solidária. Eu vou dizer uma coisa para vocês: ou a gente dá centralidade à economia solidária, ou nós não vamos dialogar com a nova classe trabalhadora. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu vou dar aqui eu posso falar, que eu estou em casa, se eu falar fora daqui, vão dizer que eu estou falando de mim mesmo. Está gravando, você sabe. Eu sei. Inclusive, tem jornalista cobrindo ali, está registrando tudo. Porque eu penso o seguinte, quando a gente... Eu estimulo dizendo assim, olha, qual a maior categoria profissional do Brasil hoje, nas minhas andanças por aí? Quem já participou comigo fala assim, ninguém fala, eu falo, o motoentregador. O motoentregador é a maior categoria profissional do Brasil hoje. Né? Há, inclusive, estudos que, eu acho que, às vezes, não sei se é tudo isso, mas há quem diga que passa de 10 milhões de trabalhadores no Brasil. O iFood admite que é de 2 a 3 para eles, trabalhando hoje no iFood. Claro que o ministro Marinho fez um esforço imenso, correto, de tentar regulamentar o motoentregador e o motorista de aplicativo. E nós perdemos o debate. Perdemos o debate num projeto que, do ponto de vista do direito dos trabalhadores, correto. Por quê? Esse trabalhador ele não quer o vínculo. E aí, se a gente for começar a olhar com atenção, ele não quer o vínculo porque ele quer o controle do tempo. O controle do tempo. E se a gente vê o nosso companheiro do PSOL no Rio, quando ele levanta o 6x1, de fato, o controle do tempo é importante. E aí eu vou, para não ganhar muito tempo, Darlene, se você me cutuca aqui, mas eu vou problematizar um pouco essa questão do controle do tempo. E se a gente pegar, por exemplo, o recortador e impulsionador de vídeo na internet, que a gente nem sabe como é que chama. Editor? Sei lá. Mas é quem fica lá, recorta e impulsiona para as plataformas. Ele é da comunicação, gestor de mídia social. Não, mas tem o gestor legal, mas tem aquele que fica recortando e impulsionando para as plataformas para poder dar volume para os produtos que estão nas plataformas. E que também acha que tem controle do tempo. Acorda de manhã, não consegue tirar o pijama, tem que ficar online, vai no banheiro online, porque a plataforma controla, chega à noite de pijama, porque não conseguiu, mas está online e acha que tem controle do tempo. Como o motoentregador, ele quer ir no jogo de futebol hoje, ele não trabalha, amanhã ele tem que dobrar a carga de trabalho e ele acha que ele tem o controle do tempo. Evidente que as novas profissões elas também estabelecem novas relações de submissão do trabalho. São novas relações de submissão do trabalho, algumas que o encarregado não tá no pé da máquina, como na época do Paulo Camoto, nos metalúrgicos. O encarregado ele está lá na plataforma controlando se você está online ou não, ou o aplicativo fica controlando quantas entregas você fez ou não. Por que eu estou dizendo isso? E se a gente for propor para esse trabalhador, falar assim, olha, vamos organizar um sindicato? Ele vai falar, não, eu sou empreendedor. Que sindicato? Eu não sou trabalhador, eu sou empreendedor. Portanto, do ponto de vista do debate ideológico, nós perdemos o debate e ele foi cooptado pela concepção neoliberal porque ele é um trabalhador, ele é da classe trabalhadora e ainda um trabalhador precarizado. É diferente do empreendedor que tem controle, de fato, do seu tempo, tem controle do processo produtivo,
tem controle do custo de produção e do valor final, portanto, zero de mais-valia. É diferente, portanto, desse trabalhador da economia solidária que nós queremos dialogar com ele. Mas por que eu penso que a economia solidária assume tanta centralidade? E eu fui na CUT Nacional, debati isso, e tenho debatido com o movimento sindical. Eu acho que a CUT criou a Secretaria de Economia Solidária e eu penso que todo sindicato tem que criar a Secretaria de Economia Solidária. Porque o sindicato pode ser, sim, o agente estimulador de organização do cooperativismo, porque senão o sindicato vai organizar o empregado e não o trabalhador. Porque uma parte dos trabalhadores não estão inclusos nas relações de emprego. Não estão inclusos nas relações de emprego. Dito isso, eu penso que uma parte dessa nova classe trabalhadora, ela só será organizada por meio da economia solidária. E aí, se vocês falarem, isso é teoria, aí eu vou dizer que não é. Porque nós criamos uma cooperativa de moto entregador e a prefeitura, por meio de um fundo da economia solidária, estimulou o desenvolvimento de um aplicativo próprio deles. Então, eles podem se organizar pela economia solidária, eles podem ter o aplicativo deles, e o aplicativo deles vira moeda de negociação com o iFood. Eu não estou dizendo para ele não trabalhar no iFood, mas quando a tarifa do iFood estiver baixa, ele pode usar o aplicativo dele. E como eles têm divulgado, feito publicidade, daqui a pouco o aplicativo deles terá muita credibilidade e talvez seja concorrente do iFood. A mesma coisa o motorista de aplicativo. Ele também tem o aplicativo dele. E aí, nós estávamos falando aqui agora, e a Mari estava falando da questão de você organizar mulheres desempregadas, mulheres vítimas de violência, e que nós fizemos uma cooperativa que hoje ela é o principal instrumento de combate à dengue, fazendo porta a porta da cidade. 80% mulheres. Os nossos restaurantes populares são conduzidos por cooperativa de mulheres que estavam fora do mercado de trabalho e que são mulheres cozinheiras. E, claro, que essa cooperativa de egresso tema prisional, eu tenho muito orgulho dela. E vou dizer a vocês, e está registrado nos anais da história, a primeira reunião que eu fui, num bairro de periferia, tinham 3 egressos. Eles não acreditavam que era possível organizar. Depois nós começamos a criar a cooperativa, nós chegamos a 6 egressos. Aí nós desenvolvemos com eles o programa das hortas comunitárias, para que eles começassem a ter renda e os outros egressos pudessem ver que ali eles teriam renda. E hoje são centenas de egressos numa cooperativa de egresso sistema prisional com 4% de reincidência, índice menor que o da Europa. E eles têm frota de caminhão, eles têm pá carregadeira, eles têm trator, eles têm uma sede que você passa do lado, parece uma empresa privada. E agora, o que eu termino aqui a minha reflexão? Eu conversei com o companheiro mineiro, nosso deputado federal do Rio Grande do Norte, que vai assumir a Frente Nacional de Economia Solidária agora. E tive com o Gilberto Carvalho a semana passada. Eu penso que nós temos que pôr no Congresso uma lei para tramitar, mudando a lei do cooperativismo no Brasil, que é um pouco que a gente debateu aqui. Primeiro, facilitando para que as cooperativas de produção possam vender para o poder público e possam vender também para a iniciativa privada. A gente dá incentivo fiscal, às vezes, para vários setores, e a gente pode dar para as cooperativas. E outra questão é
acesso ao crédito. Eu penso que o cooperativismo pode ter acesso ao crédito de forma diferenciada. Não estou dizendo para não pagar, como a imprensa cobrindo, não estou dizendo para não pagar a Selic. Paga a Selic. Agora, dá condições favoráveis, dá uma carência maior, um prazo maior, como existe em várias linhas de crédito. Não estamos pedindo nada diferente. Mas eu, para encerrar, Darlene, o que eu penso? Nós deveríamos pôr esse projeto de lei para tramitar no Congresso. Eu sei que a correlação de forças não será simples, mas vamos debater, vamos fazer audiência pública, vamos percorrer o Brasil fazendo audiência pública, pedindo apoio social de incentivo à economia solidária. E lá na frente, talvez antes do projeto ser colocado em lei, a gente já conseguiu fazer com que essa agenda seja uma agenda central para o país e que a gente consiga, evidente, ter correlação de forças para que vire uma agenda central para um governo de coalizão como o nosso, né? Que, claro, são dezenas e centenas de agendas prioritárias, e se a gente não colocar as nossas, evidente que elas jamais serão priorizadas, porque a gente não tem orçamento, muitas vezes, a gente não tem condições de financiar, a gente tem um orçamento extremamente apertado, mas nós temos que criar o debate para que a gente possa avançar em relação à economia solidária, social, criativa e todo o apoio ao empreendedorismo. Muito obrigado.